Opa, hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre como é a rotina de uma pessoa que cria conteúdo, de um produtor de conteúdo, né? Essa rotina, você vai ver que existem alguns pilares básicos que a gente precisa manter, né? Eu sou uma pessoa, só para dar introdução nisso aqui também, que já produz conteúdo aí mais ou menos há 3, 4, 5 anos, né? Todos os dias ali no Instagram, no YouTube, e que também já trabalhou e trabalha com vários outros criadores de conteúdo de diversas áreas, tá? Então, eu quero contar com você aqui nesse vídeo agora e uma ideia mesmo, uma conversa, enfim, vai ser um vídeo mais leve onde a gente vai conversar um pouquinho sobre como deve ser uma rotina, ao meu ver, tá bom? Uma rotina ideal, digamos assim, para um criador de conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa ter, basicamente, né, que eu já deixei aqui estruturadinho para a gente poder partir de algum ponto, é o estudo. Se a gente não estuda, né, principalmente uma pessoa que cria conteúdo, ela basicamente não vai ter o principal combustível para que a criação possa acontecer, né? Digamos assim, você é uma pessoa que cria conteúdo, que está expondo a sua opinião de alguma forma, logo a sua opinião e principalmente a sua personalidade precisa ser moldada ao longo do tempo. E você só consegue moldar a sua personalidade, a sua opinião, amadurecer as suas ideias e ter ideias novas a partir desse consumo, a partir dos estudos, né? Do consumo de conteúdo mesmo. Se não tem estudo, não tem insumo para você criar conteúdo, para você pensar sobre conteúdo. Então, o consumo é inevitável, você precisa estar consumindo. O que eu faço hoje? Eu vou deixar fixado aqui em cima o como que eu consumo e leio os meus livros, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, basicamente, ler livros, né? E é ler livros mesmo, né? Você pegar livros de pessoas da sua área, livros que você gosta, por exemplo, hoje eu leio literatura e religião. Essas áreas não tem nada a ver com a minha área profissional, que é basicamente marketing, comunicação, etc. Mas eu também leio livros da minha área profissional. Então eu leio esses três pilares hoje em dia, como eu disse, eu vou deixar o card fixado aqui em cima e você vai conseguir entender mais um pouquinho como que eu divido, né, a minha leitura ali de forma bem prática. Então a primeira coisa é você ler livros, buscar referências, bibliografias de pessoas que são referências dentro da sua área e também de outros livros que às vezes nem são da sua área, mas que vão dar ideias para você, beleza? Então essa aqui é a primeira coisa. A segunda coisa que eu faço muito e que eu indico que você faça também é assistir vídeos no YouTube, né? Isso aqui parece ser bobo, mas é uma coisa bem interessante de se fazer, porque dentro do YouTube hoje a gente consegue ter acesso aos maiores produtores de conteúdo do mundo, né? Então aqui você consegue também achar muitos conteúdos legais para você ter ideias de consumo, ideias de criação, ideias de meditação, para você ter conteúdo dentro da sua cabeça, beleza? Segunda coisa óbvia, né? É consumir cursos e aulas. Então, por exemplo, hoje, atualmente, eu estou consumindo um curso, né? Um curso que fala ali sobre escrita, sobre narrativa, comunicação de forma geral. Isso também me dá ideias. Então, por que eu estou te falando isso aqui, né? Por que eu estou te mostrando esse conjunto de opções de consumo? Porque esse conjunto aqui, ele vai ser responsável por te dar ideias, por te dar novos insights, inputs. O que significa input, né? O input é aquele famoso estralozinho que te dá, que lá na frente vai te causar um output, que é basicamente uma área que daqui a pouco a gente vai falar sobre. Mas, se você não tem esses inputs, você não consegue ter o output, que é o fechamento desse input, que é basicamente a parte da criação, que eu já falei para você agora e eu vou colocar o nome dela aqui, né? Criação, parte da criação. A gente já vai para ela já, a gente já vai finalizar um pouquinho aqui a parte dos estudos, que eu acho que é importante também, tá bom? Então, é isso. Se você não estuda, você não tem inputs. E principalmente, você não consegue, né? Vou até deixar também escrito aqui, você não consegue correlacionar coisas que não têm a ver umas com as outras. Muitas vezes você vai, por exemplo, eu vou te dar um próprio exemplo aqui, né? Eu tô assistindo esse curso que eu te contei, né? Sobre comunicação, copywriting, etc. E atualmente também eu tô lendo a bibliografia de um santo, Santo Inácio de Loyola. Eu já tive algumas ideias que eu relaciono, né, a parte de copywriting, comunicação, com a história de Santo Inácio de Loyola. Não sei se tem alguém no mundo fazendo isso, mas essas ideias diferentes, essas correlações que não tem nada a ver umas com as outras, que vão começar a acontecer a partir do momento que você começar a pensar sobre as coisas que você estuda, que basicamente é o segundo pilar aqui, pensar, né? O que significa pensar? Que você pode também resumir a meditar também. É basicamente você pensar e tentar fazer essa correlação com as coisas que você consome. Mas não só as coisas que você consome de forma ativa, né? Vamos deixar isso aqui como coisa ativa. Vou até mudar a cor pra gente aqui. Mas também as coisas que você consome de forma passiva, né? Então, por exemplo, coisas que acontecem no mundo. Por exemplo, as Olimpíadas são uma coisa assim, pensamentos, reflexões e reflexões que às vezes acontecem, né? A gente às vezes tem pensamentos e reflexões e essas coisas são insumos que a gente possui dentro da gente.
conversas, né? Você também ouvir as pessoas na DM, comentários, enfim, esse tipo de consumo um pouco mais passivo, né? Se assim a gente pode chamar, que é muito importante também. Por quê? Porque isso aqui é você se colocando de forma ativa para estudar. Agora, o passivo, ele não tem tanto controle. Você precisa estar sensível à realidade, com um olhar sensível para você poder captar essas coisas que acontecem no mundo, nos seus pensamentos, em conversas, em comentários que você vê, para você também usar de insumo para você poder pensar. O que significa pensar, como eu estava dizendo? Pensar é basicamente você meditar sobre o que você vem consumindo ao longo do tempo. O que acontece com a maioria das pessoas e principalmente com a maioria dos criadores de conteúdo? Eles, como qualquer outra pessoa, vivem, né, o mundo, acontecem ali as coisas vão passando, só que, de forma básica, essas pessoas não param para pensar no que elas andam consumindo ao longo do tempo. E essa falta de parar para pensar é o que quebra, basicamente, né, como se fosse um X aqui no meio, duelo entre estudar e criar. Porque para você passar para a parte da criação, você vai precisar pensar e tirar uma ideia sua. Porque, por exemplo, vamos supor que você leu um livro, leu um outro livro de santo, viu a coisa das Olimpíadas, o que tudo isso tem relação? A partir desse momento, você, a partir do seu pensamento, da sua individualidade, vai me dizer o que isso tem relação. Porque só você é uma pessoa que tem as suas perspectivas, as suas visões, as suas ideias de mundo a partir desses inputs que a gente começou aqui. Então perceba, quando você se coloca à disposição para estudar, o que acontece? Você acaba captando coisas passivas e coisas ativas, né? Então, essas coisas são basicamente inputs. Esses inputs vão ser meio que mixados ali na parte do pensar. E essa mixagem, por mais que uma pessoa consuma a mesma coisa que você, ela sempre vai ser diferente, porque esse mix vai dar algo diferente lá na parte da criação. É praticamente impossível uma pessoa criar algo igual a você. Não tem como. Por mais que ela consuma a mesma coisa, o mesmo livro, a mesma aula, não tem como. Porque esse mix que acontece aqui, eu vou até colocar aqui, ó, mix, né? Esse mix, essa mistura que acontece aqui, ela vai levar em consideração o seu modo de pensar, o seu modo de ver o mundo, as suas atitudes, tudo, né? O como você é, a partir daquele consumo, vai dar um resultado para você poder transparecer na criação. E a parte da criação, ela é muito interessante, né? Já passando para ela aqui nessa terceira parte do vídeo. Por quê? Porque aqui você vai precisar de duas coisas. Você vai precisar de hábitos bem estabelecidos e também você vai precisar de rotina. Por quê? Porque você pode, né, perceber que várias pessoas têm várias ideias brilhantes, mas o principal problema dessas pessoas também é que elas não colocam essas ideias para fora. Por quê? Porque elas não têm o hábito de colocar de uma certa forma isso para fora e elas também não têm essa rotina estabelecida. Então, por exemplo, vamos supor que eu consumi ali de forma ativa e de forma passiva durante o meu dia a dia. Eu fiz esse mix, pensei, meditei sobre as coisas e agora eu quero criar um carrossel ou quero criar um vídeo no YouTube. Mas vamos se prender aqui ao carrossel. A primeira coisa que vai acontecer vai ser o seguinte: como que eu vou criar esse carrossel? Então, o que você vai precisar basicamente aqui é de uma forma. A forma vai facilitar a sua ideia, esse mix, essa massa que foi formada aqui na parte do mix, de ser colocada em uma forma, como se fosse um bolo mesmo. Você tem a massa do bolo, você precisa apoiar ela numa forma. Essa forma que você tem, por exemplo, de criar um carrossel, vai te ajudar a colocar esse mix de ideias pro mundo, para fora. Eu vou deixar aqui em cima também fixado um vídeo onde eu te mostro essa forma, basicamente, de como você pode criar bons carrosséis, tá bom? Então, o hábito, ele vem basicamente colado junto com uma forma de criar. Se você não tem uma forma de criar, sempre que você for criar, você vai meio que estar, entre aspas, saindo de algo novo. Então, você sempre vai estar criando de uma forma diferente. E isso é péssimo. Você não cria a rotina, que é o segundo ponto aqui de criação. Porque se você tem uma forma e você tem dias, horários estabelecidos para criar, né? Vou até colocar aqui, ó, dias e horários estabelecidos, a criação, ela vai ser uma coisa muito subjetiva. Ela não vai acontecer da forma que precisa acontecer. Então, por isso que é importante você primeiro ter a forma como você vai colocar aquele mix para fora e também a rotina, que é basicamente uma coisa muito palpável. Dias, horários, como, onde, por quê, entendeu? Isso tudo vai te dar basicamente a criação. Então aqui a gente tem basicamente o tripé da criação de conteúdo. A última coisa agora que eu quero expor e que eu preciso expor, que é basicamente um vilão do criador de conteúdo da rotina para um criador de conteúdo, que é basicamente o seu celular, tá bom? Vou colocar aqui, ó, celular. Por quê? Porque o celular, ele basicamente vai estar exposto constantemente dentro da sua rotina. Se você não for uma pessoa que se autodisciplina, esse celular e basicamente eu vou deixar mais explícito ainda, o Instagram e o TikTok, os Reels mesmo, eles vão tirar a sua atenção e você não vai conseguir ter um estudo de coisas que são realmente relevantes. Quando eu digo estudo, eu estou expondo para você aqui vídeos, aulas, cursos, livros, coisas que são densas,
coisas que têm começo, meio e fim, que são grandes, que são espessas e que te entregam realmente um conteúdo bom. Quando você passa 1 hora, 2 horas do seu dia consumindo Reels, você não tem, primeiro, fechamento de ideias. Você está consumindo durante 2 horas, no mínimo, uns 100 Reels diferentes. É uma ideia atrás da outra sem parar durante 10 segundos e a sua cabeça não é feita para isso. Isso vai basicamente quebrar o ciclo de criação que um criador de conteúdo precisa ter. E aqui a gente já liga, né, o malefício do celular, basicamente uma coisa que pouquíssimas pessoas têm hoje em dia, que é o foco. Se você não consegue ter foco, você não vai conseguir criar de forma constante durante anos, porque, de novo, um criador de conteúdo ele vai precisar trabalhar durante vários anos fazendo essa mesma rotina. Se você não tem foco, você não consegue parar durante 1 a 2 horas para ler, para ver um curso, para criar, escrever carrosséis, escrever e-mails, gravar um vídeo como esse aqui, que é um vídeo longo. Se você não tem foco, você não consegue colocar foco, você não vai conseguir criar um bom conteúdo, logo você não vai conseguir desenvolver o seu negócio baseado em criação de conteúdo. E o principal vilão disso aqui é o seu celular, são os Reels, é o TikTok. Quanto menos você consumir Reels e TikTok, mais claro vai se tornar a sua visão sobre as coisas que você vem consumindo, melhor vai ser a sua comunicação, as suas ideias vão se transparecer muito melhor para as pessoas que estão te acompanhando e os seus raciocínios vão ficar muito mais completos. Isso vai basicamente gerar o seguinte resultado para você. As pessoas vão gostar mais do seu conteúdo. As pessoas que estão perdidas por conta do próprio celular, elas vão achar alguém que consegue explicar o mundo para elas porque elas mesmas não estão conseguindo, porque elas estão perdidas ali no meio. Se você é uma pessoa que possui o foco e não se deixa distrair pelo celular, por esses Reels, você tem pensamentos que têm começo, meio e fim, consegue entregar estruturas para as pessoas, como eu estou te entregando nesse vídeo aqui, basicamente as pessoas vão gostar de você porque é isso basicamente o que um ser humano quer. Ele quer o fechamento das coisas. A gente, quando a gente começa um livro, quando a gente começa um filme, é normal que a gente comece, passe durante aquele processo e termine. O ser humano gosta de que as coisas se encerrem. Só que o celular, ele faz basicamente o contrário. Ele abre vários loopings dentro da sua cabeça e ele não fecha esses loopings. O que acontece? Você fica desmotivado, você se compara, você fica cansado, você tem a sensação que trabalhou muito e não fez nada. Basicamente, você se destrói se você continua consumindo Reels, TikTok, etc. E as pessoas fazem isso em grande maioria. E se existe alguém, um criador de conteúdo, que eu acredito que seja você, que possui o mínimo de foco possível e consegue passar uma informação concreta, a resposta para o problema dessas pessoas que não têm atenção, estão perdidas, estão desanimadas, as pessoas vão começar a gostar do seu conteúdo. Esse vídeo aqui é um grande exemplo. Eu acabei de olhar aqui, ó, quase 16 minutos de vídeo, né? Obviamente que ele vai diminuir porque vai ter edição, etc, etc. Mas se você continuou comigo até aqui, significa que você minimamente tem um foco que poucas pessoas têm. E isso é muito importante para quem consome conteúdo, que é basicamente uma etapa do criador de conteúdo, para quem pensa e para quem cria conteúdo. Então, essa aqui, basicamente, é a estrutura e rotina de quem cria conteúdo. Obviamente que a gente poderia abordar vários outros assuntos aqui dentro, mas eu quero deixar esse vídeo o máximo enxuto possível para você conseguir compreender os principais pilares, que são basicamente 3: estudar, pensar e criar. Se você faz essas 3 coisas de forma sucinta e focada, sem se deixar distrair pelo seu celular, eu sou bem direto, é celular mesmo, eu não vou deixar a coisa abstrata, não se deixe distrair, não. O que te distrai hoje, o que te faz não alcançar os seus objetivos é o seu celular, é o Instagram. Se você testar, eu até gravei um vídeo essa semana, não sei se ele vai sair antes ou depois desse vídeo, que eu falei sobre isso, que eu estou mudando o meu hábito de consumo de celular, principalmente de Instagram, porque eu percebi que quanto mais longe eu fico do celular, mais eu consigo criar. E parece louco falar isso para quem cria conteúdo, porque a gente tem a sensação de quem está trabalhando na internet precisa estar ali dentro constantemente, toda hora, sem parar, porque esse é o meu trabalho. Mas olha que loucura, quanto mais longe você fica do celular, melhor raciocínios e fechamentos você tem, melhor estudo você tem, você pensa melhor, você cria melhor, os seus conteúdos são melhores. Então é basicamente isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário aqui, caso você tenha algo relevante para agregar aqui no vídeo. Não esquece de deixar o like, porque eu preciso do seu like para o YouTube recomendar esse vídeo aqui para outras pessoas. É isso, valeu, falou e fui.